Sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do Chocolate com Bacon, o podcast onde ciência e espiritualidade se encontram para trazer reflexões profundas e aplicáveis ao nosso dia a dia. Hoje concluímos nossa série especial sobre a relação entre a Bíblia e a física quântica. Vamos falar sobre as realidades espirituais descritas nas Escrituras e como a ciência moderna, especialmente os estudos sobre dimensões paralelas, pode nos ajudar a compreender esses conceitos. Prepare-se, porque este episódio será detalhado, minucioso e cheio de exemplos para conectar a espiritualidade com a ciência, porque isso é só o começo. Vamos começar com uma passagem bíblica que gera muita curiosidade. O reino dos céus está entre vós. Essa frase é frequentemente interpretada de maneira espiritual, sugerindo que o reino de Deus não é um lugar físico, mas uma realidade presente e acessível aqui e agora. Quando olhamos para isso através da física quântica, podemos conectá-lo à ideia de dimensões paralelas. E se o reino dos céus for uma dimensão que coexiste com a nossa, mas que só podemos acessar quando estamos em um estado de consciência específico? Na física quântica, há a hipótese de que nosso universo é apenas uma de muitas dimensões. Essas dimensões podem estar tão próximas de nós quanto a nossa própria pele, mas sem ferramentas ou percepção adequadas, não conseguimos acessá-las. A espiritualidade, por outro lado, sugere que práticas como a meditação, a oração ou a contemplação nos ajudam a entrar em sintonia com essas realidades invisíveis. E aqui vai um exemplo prático. Você já teve aquela sensação de paz profunda durante uma oração ou um momento de introspecção? Muitos relatam que esses momentos trazem uma clareza e uma conexão que parecem transcender a realidade física. Isso poderia ser visto como uma experiência direta de uma dimensão espiritual. A ciência ainda não tem como medir essas sensações, mas estudos mostram que práticas como a meditação alteram as ondas cerebrais, permitindo que nosso cérebro funcione em estados mais sintonizados com o presente. Agora trago uma curiosidade que vai te fazer pensar. Existe um conceito na física chamado universo holográfico. Ele sugere que o universo inteiro pode ser uma projeção de uma realidade maior, assim como uma imagem tridimensional é projetada a partir de um holograma bidimensional. Se isso for verdade, a ideia de que o reino dos céus está entre vós faz ainda mais sentido. Talvez o que percebemos como realidade seja apenas uma parte de algo muito maior, algo que a Bíblia já sugeria há milênios. E para trazer isso para o cotidiano, como seria viver acreditando que existem realidades maiores ao nosso redor, esperando para serem acessadas? Talvez isso nos faça pensar 2 vezes antes de nos prender às pequenas dificuldades ou ao materialismo. Se a Bíblia e a ciência concordam que há mais do que podemos ver, como podemos alinhar nossas vidas para explorar essas dimensões? Agora, um desafio para você. Reserve alguns minutos do seu dia para se desconectar das distrações e focar em algo maior. Pode ser uma oração, uma meditação ou apenas um momento de silêncio. Pergunte a si mesmo: o que está além do que eu consigo perceber? Talvez você descubra algo que nunca havia considerado antes. No próximo episódio, vamos voltar ao tema central do nosso podcast, explorando como os pensamentos e as emoções influenciam a nossa realidade. Vamos conectar os conceitos que vimos até agora com práticas diárias que podem transformar a forma como vivemos e interagimos com o mundo. E como sempre, este podcast é patrocinado pela Pronto Resolvido, uma consultoria online especializada em logística, qualidade e regulatório. Eles são mestres em transformar desafios em soluções práticas e eficientes. Se você precisa de ajuda para organizar processos ou resolver problemas, conte com a Pronto Resolvido. A gente se vê no próximo episódio.